texto se abre no romper do dia, e isso não é detalhe neutro. Logo que amanheceu, isto é, assim que a noite terminou e a luz começou a tocar Jerusalém, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, envolvendo os principais sacerdotes e os escribas, e esse movimento já revela muito. A tradição jurídica judaica entendia que julgamentos capitais não deveriam ocorrer à noite, especialmente em festas ou vésperas solenes. A condução de Jesus durante a madrugada havia sido irregular, apressada e marcada por procedimentos frágeis. E agora, ao amanhecer, o conselho busca dar aparência de legalidade ao que já estava decidido. O Sinédrio, que era a mais alta instância religiosa e judicial do judaísmo do período do Segundo Templo, composto por líderes sacerdotais ligados ao templo, intérpretes da lei e anciãos respeitados, não se reúne aqui para investigar, mas para formalizar uma condenação previamente desejada. O texto não descreve debates, ponderações ou análise de provas, porque o ponto central já está estabelecido antes mesmo da reunião começar. Quando conduzem Jesus ao Sinédrio e lhe dizem, se você é o Cristo, diga-nos, a pergunta não nasce de busca sincera por discernimento messiânico. O termo Cristo, que significa ungido, carrega um peso histórico, político e teológico intenso. A expectativa messiânica estava viva, especialmente sob o domínio romano, e afirmar-se como Cristo podia ser entendido tanto como reivindicação espiritual quanto como ameaça à ordem estabelecida. A pergunta é armada, porque qualquer resposta direta poderia ser usada contra ele. Se dissesse que não era, negaria todo o testemunho de sua missão. Se dissesse que era, seria acusado de blasfêmia ou de sedição. O texto conduz o leitor a perceber que Jesus está plenamente consciente desse jogo jurídico e religioso. A resposta de Jesus não é evasiva por medo, mas estratégica e reveladora. Quando ele diz, se disser, vocês não vão acreditar, ele expõe a dureza do coração daquele conselho. Não se trata de falta de evidência, mas de resistência deliberada à verdade. Ao longo de seu ministério, sinais, palavras e obras já haviam apontado para quem ele era. E ainda assim, aqueles líderes escolheram não crer. Em seguida, quando afirma, se eu perguntar, vocês não me darão resposta, ele inverte o papel tradicional do interrogado. Nos métodos rabínicos, perguntas eram ferramentas legítimas de ensino e discernimento. Mas aqui Jesus deixa claro que não há abertura para diálogo honesto. O ambiente não é de busca, é de acusação. É então que o texto atinge um ponto de densidade teológica profunda quando Jesus declara: desde agora, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. A expressão Filho do Homem não é uma forma genérica de falar de si mesmo, nem uma maneira humilde de evitar títulos elevados. Ela remete diretamente à linguagem profética, especialmente à visão de Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14, onde uma figura semelhante a um filho de homem recebe domínio eterno, glória e reino da parte do ancião de dias. Ao afirmar que estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso, Jesus utiliza uma imagem conhecida do Salmo 110, verso 1, que fala de autoridade compartilhada, exaltação e governo. Sentar-se à direita não é descansar, é reinar. O advérbio desde agora rompe com qualquer expectativa de que isso só se daria em um futuro distante. Mesmo ali, humilhado, preso e julgado, Jesus afirma que a realidade do seu senhorio já está em curso, ainda que invisível aos olhos daquele tribunal. Essa declaração não é apenas cristológica, mas escatológica e judicial. O que está acontecendo ali é uma inversão silenciosa. O julgado se apresenta como aquele que, em última instância, exercerá juízo. O Sinédrio, que se vê como guardião da lei e da ortodoxia, é colocado diante da verdade de que está julgando aquele que a própria lei aponta. O texto não permite uma leitura em que Jesus esteja apenas falando de uma experiência espiritual interior. A linguagem é objetiva, pública e carregada de autoridade. A reação é imediata. Todos perguntam, então você é o Filho de Deus? Aqui, o conselho faz a conexão lógica que o próprio Jesus conduz. Filho do homem exaltado, assentado à direita do Deus Todo-Poderoso, implica uma relação única com o próprio Deus. No contexto judaico, chamar alguém de filho de Deus podia ter sentidos variados. Mas naquele cenário específico, associado à exaltação celestial e autoridade divina, a compreensão é clara. Trata-se de uma reivindicação de igualdade funcional e honra compartilhada com Deus. Não é o conselho que impõe essa interpretação. O próprio encadeamento do discurso conduz a isso. A resposta de Jesus, vocês dizem que eu sou, precisa ser lida com cuidado para evitar equívocos.
Não é uma esquiva, nem uma transferência de responsabilidade. Essa forma de resposta, comum no mundo semítico, funciona como confirmação solene daquilo que foi dito, ao mesmo tempo em que devolve aos ouvintes o peso do que estão afirmando. É como se dissesse: vocês compreenderam corretamente o que está sendo declarado. O texto não autoriza a leitura de que Jesus esteja se distanciando da afirmação. Pelo contrário, ele a assume, mas o faz de modo que expõe a consciência dos seus julgadores. Eles sabem o que ouviram, sabem o que isso significa e sabem quais implicações isso traz. Quando dizem que necessidade ainda temos de testemunho, porque nós mesmos ouvimos o que ele falou, o processo atinge seu desfecho formal. No entendimento deles, a própria boca de Jesus forneceu o material para a acusação. Aqui, o conceito de blasfêmia entra em cena, não como violação trivial do nome divino, mas como a atribuição a si mesmo de prerrogativas consideradas exclusivas de Deus. Contudo, o texto conduz o leitor a perceber a ironia profunda da situação. Aquilo que eles interpretam como blasfêmia é, na verdade, revelação. O problema não está na declaração de Jesus, mas na incapacidade deles de reconhecerem a ação de Deus diante de seus próprios olhos. A menção paralela aos relatos de Mateus, capítulo 26, versos 63 a 65, e Marcos, capítulo 14, versos 61 a 64, reforça que o rasgar das vestes do sumo sacerdote, gesto tradicional de horror diante de uma suposta blasfêmia, não nasce de zelo puro, mas de rejeição ao cumprimento das Escrituras. A tradição interpretativa reconhece que rasgar as vestes, especialmente para o sumo sacerdote, era um ato carregado de gravidade, e o texto sugere que o próprio ofício sacerdotal ali se encontra em colapso simbólico, incapaz de reconhecer o verdadeiro mediador. Ao avançar para o momento descrito como logo ao amanhecer, conforme também registrado em Marcos capítulo 15, verso 1, percebe-se que a decisão religiosa precisa agora ser traduzida em termos políticos, porque o Sinédrio não detinha autoridade para executar a pena capital sob o domínio romano. O que começa como um julgamento teológico precisará ser reformulado como acusação política diante de Pilatos. Mas o texto analisado permanece focado nesse núcleo decisivo, onde a identidade de Jesus é verbalizada de forma clara e solene. Nada aqui é precipitado, nada é emocionalmente descontrolado da parte de Jesus. Ele fala pouco, mas cada palavra carrega densidade. O silêncio anterior, quebrado apenas quando a questão de sua identidade é colocada diretamente, revela que o centro do conflito não são suas obras, nem seus ensinos éticos, mas quem ele é. O texto não autoriza reduzir esse episódio a um erro judicial apenas humano, nem a uma tragédia moral. Ele apresenta um confronto entre revelação e resistência, entre verdade encarnada e estruturas religiosas que, embora conhecedoras da Escritura, tornaram-se incapazes de discernir seu cumprimento. Enquanto o conselho encerra sua decisão, convencido de que ouviu blasfêmia, o leitor é conduzido a reconhecer que ouviu confissão messiânica e afirmação escatológica. O Filho do Homem, que em breve será entregue, condenado e crucificado, já se apresenta como aquele que está assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. E essa tensão entre humilhação visível e exaltação invisível percorre o texto como um fio silencioso, preparando o terreno para os acontecimentos que ainda se desdobram, sem que a narrativa se feche, sem que o peso dessas palavras seja aliviado, porque o drama ainda segue adiante, conduzido não pelo Sinédrio, nem por Roma, mas pelo propósito soberano de Deus que avança mesmo quando parece ser julgado pelos homens. Texto e produção Douglas Vieira. Música de Sergio Prosverini por Pixabay. Faixa Snowy Peaks. Voz por ChatGPT 5.1. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.